4. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Doutor Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, ele devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos que lhe davam testemunho e se maravilhavam, das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Algum diácono ajuda a mamãe ali, por favor, com o bebê. Repita assim comigo: Não é este o filho de José? Olha para o teu irmão e fala assim: Não é este o filho de José? Não é este o filho do Macarofe? Não é este o filho da Doroteia? Aleluia. A Bíblia segue dizendo no verso 23: E lhe disse: Sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Senhor, aqui está a tua palavra diante de nós. Fala conosco nessa noite de uma maneira poderosa. Nós queremos ouvir a tua voz. Muda o que precisa ser mudado, fala o que precisa ser dito. Nós estamos, Pai, aqui e queremos te ouvir, te adorar e te agradecer, Pai, te bendizer. Obrigado pela mesa posta, obrigado por me convidar para estar na tua casa. Você não foi convidado por homens para estar aqui, ei, você foi convidado pelo Espírito Santo de Deus. Fala conosco de uma maneira poderosa, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. E só quem crê diga glória a Deus. Você pode tomar o seu assento glorificando ao Senhor. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Desde o capítulo 1 de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele vai narrar de uma forma muito especial o nascimento de João Batista, o profeta que estava preparando o caminho ao Senhor. Ele começa a narrar que o anjo aparece para Zacarias, o pai de João Batista, de uma forma muito tremenda. Zacarias é sorteado para entrar no templo e oferecer incenso ao Senhor e trabalhar ali na arrumação do templo. E isso era um sorteio, e muitos sacerdotes nunca tinham essa oportunidade.
E ali dentro do templo um anjo aparece à direita do altar e começa a falar com Zacarias o que ia fazer. E era um milagre, porque Isabel, a sua mulher, era estéril e não podia ter filhos. Logo depois, esse mesmo anjo, Gabriel, o mensageiro de Deus, ele aparece para Maria. E ele fala para Maria a respeito do que ia acontecer com ela. Uma mulher virgem, uma moça, uma garota, que ia ficar grávida do Filho de Deus, pelo Espírito Santo. E o anjo aparece e dá essa boa nova. Diz que Maria é uma mulher virtuosa por conta disso. Depois também em Lucas, mais para frente, ele vai falar sobre os pastores que são direcionados até onde Jesus ia nascer, sobre a circuncisão que Jesus participa, no verso 21 do capítulo 2, você não precisa ler, pode anotar para ler em casa. Fala de uma mulher chamada Ana, que foi lhe revelada, uma mulher que era uma profeta do Senhor, depois de tanto tempo de silêncio em Israel. Fala do menino Jesus, ainda no capítulo 2, no meio dos doutores, um menino de 12 anos no meio de doutores, e ele já de uma forma diferente, expondo algumas situações e algumas palavras que impressionavam a todos. Depois no capítulo 3, fala sobre a pregação de João Batista, a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Fala do batismo de Jesus. Jesus chega até João Batista, e João, para se cumprir as escrituras, João batiza Jesus, mesmo ainda meio contrariado, falando: não, eu preciso ser batizado por ti, eu não tenho condição nem de tirar as sandálias dos pés daquele que está por vir. Mas para se cumprir as escrituras, João batiza Jesus. E a partir do momento que Jesus é batizado, quem está comigo diga aleluia. Depois que Jesus é batizado, ele inicia então com 30 anos o seu ministério, irmão. 30 anos e meio. E ele começa o seu ministério a partir do batismo. E a primeira coisa que o próprio Espírito Santo faz na vida de Jesus é levá-lo para o deserto. Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Ele fica no deserto, passando por provas, sendo confrontado. Mas todas as vezes que ele era confrontado, ele respondia com a palavra. Todas as vezes que ele era confrontado por Satanás, pelo inimigo das nossas almas, ele respondia com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus, aleluia. E ele confrontava ao inimigo das nossas almas com a palavra do Senhor, porque a palavra é escudo, a palavra é espada, a palavra da verdade. Por isso que a Bíblia diz: quem maneja bem a palavra da verdade, irmão, aleluia, esse homem, essa mulher estão guardados e protegidos, porque é através da verdade, é através da palavra que você vai vencer os desertos da sua vida. Jesus precisava ser preparado. E é por isso, irmão, que o Espírito Santo, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. Porque todos nós precisamos de uma preparação para começar alguma coisa. É por isso que muita gente não entende quando chega na presença de Deus. Quando chega na presença de Deus, está numa igreja como hoje, e você está aqui aberto, o Espírito Santo fala com você, traz coisas lá de dentro que você nem sabia que Deus sabia. E você cutuca a pessoa que está do teu lado, que te trouxe até a igreja, e fala assim para ela: você contou alguma coisa para quem está lá pregando? Você deve ter contado, você me trouxe aqui, está tudo arrumado, né? Uma vez eu fui num casamento, num noivado, irmão, e eu fui orar pela noiva, e o pai chegou e falou assim: ó, eu só quero saber uma coisa, hein? Se eu souber que isso aqui é um arrumadinho, está todo mundo pego. Você sabe, né, Ned? Eu falei: é isso aí, tá certo. Esse negócio de arrumadinho, Deus não tem conversa não. E aí, irmãos, entendo o que eu estou falando.
Aleluia. Jesus é levado para o deserto para ser preparado, porque depois que ele sai do deserto, ele começa o ministério dele de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Você talvez não entenda o deserto que você esteja passando, mas esse deserto é necessário para que quando você sair dele, você esteja preparado para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você. O deserto faz parte, é do deserto que tudo brota, irmãos. Ontem, eu falava aqui, ontem nós participamos, eu e a minha família, nós fomos convidados para ir num evento em São Paulo, um evento evangélico, muito grande, onde o nosso irmão Eliezer foi um dos ministros lá. E nesse evento, irmãos, estava lá hoje, na atualidade, o cantor mais conhecido da atualidade evangélica e o pregador mais conhecido da atualidade. E o nosso irmão representou, viu? Nosso irmão quebrou tudo lá. Eu louvei a Deus e nós estávamos assim na primeira fileira e eu falei, aleluia, a gente intercedendo, e foi lindo. E teve um momento que o Eliezer falou assim, filho meu, é a música que está na rádio, que estourou. E essa música, irmãos, que ele fez, foi gerada no Espírito. Deus deu para ele essa música na hora mais difícil da vida dele. Na hora mais difícil da vida dele. Foi na hora mais difícil que Deus deu uma letra tão linda, que hoje está impactando vidas no Brasil inteiro. E aí, nós sabemos, porque numa dos momentos mais difíceis da vida dele, foi essa igreja que o adotou. Foi essa igreja que chamou ele para toda quinta-feira ajudar o pessoal do louvor, da aula, para o teclado, para o pessoal que tocava, que cantava. E ele é muito grato por isso. E foi muito satisfatório para nós estarmos ali vendo a promessa de Deus se cumprindo na vida daquele moço. Mas ele dizia isso, no deserto, irmãos, é onde brotam as coisas mais lindas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai sentir saudade, ainda que você não entenda o que eu estou dizendo. Você vai sentir saudade do tempo difícil que você passou com o Senhor, eu estou dizendo. Você vai sentir saudade porque os dias vão passar e você vai olhar para trás e vai ver que coisas lindas e preciosas que você está vivendo. Aleluia, se não fosse aquele deserto, você não estaria vivendo o que você está vivendo. Se não fosse aquela luta, aquele momento difícil, você não estaria hoje preparado, talvez, para conquistar algumas coisas que você está conquistando, irmão. O deserto é necessário, e Jesus passou por ele, então você vai passar. O que é um cristão? É um pequeno Cristo, é um cristinho. Quem é cristão aqui? Dá glória a Deus. Então, se você é um cristão, se você é um pequeno Cristo, eu quero dizer para você, irmão, o deserto vem, mas o deserto com Deus é diferente. E a gente tem falado isso. O deserto com Deus, Ele está com você. Ele abre padaria no meio do deserto, Ele abre açougue no meio do deserto, Ele manda o maná, Ele manda corvos trazerem a provisão. Não falta nada para quem está no deserto com Jesus. Eu vou repetir, não falta nada para quem está no deserto com Ele. Não falta nada. Quem está me entendendo, diga aleluia. Irmão, olha só que coisa linda. Quando ele sai, Roger, do deserto, ele vai para Galileia, para a região onde ficava Nazaré, que é a cidade natal de Jesus, querida. E a Bíblia diz, irmã Alda, que Jesus, quando estava na Galileia, ele visitou algumas cidades circunvizinhas, mas ele visitou com um propósito. Ele entrava nas sinagogas, ele pediu uma oportunidade, ele escolhia um texto, ele lia, ele expunha a palavra, e as pessoas se maravilhavam com aquele homem agora. As pessoas se maravilhavam, está escrito, todos o louvavam. Depois de sair, de passar em algumas cidades, ele vem para Nazaré, a sua terra natal. E quando você começa a tua caminhada com Jesus, tudo começa em casa, irmão. Eu vou repetir.
Tudo vai começar em casa. Jesus tinha que ir para Nazaré, ele tinha que começar na casa dele, da região dele. E é difícil. Uma das regiões mais difíceis para a gente ganhar é a nossa casa. Um dos lugares mais difíceis de sermos compreendidos muitas vezes é a nossa casa. Porque eu reconheço todo mundo que está de fora, mas às vezes tenho dificuldade de reconhecer a minha esposa. Algumas coisas que ela faz. Eu reconheço algumas coisas que as pessoas de fora fazem, mas eu tenho dificuldade de reconhecer algumas coisas que o meu filho faz. Você vai ter sucesso. Se você é um homem e uma mulher de Deus, você vai ter sucesso. Mas esse sucesso, ele começa pela tua casa. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Vai começar por a tua casa. E se você está olhando para mim dizendo e pensando assim já, meu Deus, vai começar pela minha casa, está uma bagunça, está tudo de perna para o ar. Eu quero te dizer, Jesus vai colocar tudo em ordem. Ele tem poder para isso. Confia nele, você não está sozinho. Ele vai colocar a tua casa em ordem. Olha para o irmão que está do teu lado e fala isso para ele. Deus vai começar pela tua casa, viu? Glória a Deus. Vai começar pela tua casa. Tudo começa em casa, irmão. Não tem como escapar. Você precisa começar algumas coisas na tua casa. Nós tivemos uma vigília muito violenta aqui na sexta-feira. Quem concorda comigo, dá um glória a Deus. Que Deus fez aqui na vigília sexta-feira, irmão. E foi uma das vigílias. E olha que eu já participei de vigília nesses 19 anos, hein? Mas eu vou dizer uma coisa para você. O que eu senti no espírito a respeito da vigília de sexta-feira foi algo tão especial. Porque eu sei que nós vamos colher muitas coisas como igreja do Senhor por conta da vigília que nós tivemos aqui na sexta-feira. Porque foi uma vigília de arrependimento, uma vigília de oração, de intercessão, de proclamação. A gente orou, irmão, bastante, viu? Ainda não oramos como devemos, mas já oramos, já melhoramos um pouquinho. Cláudio, já melhoramos. Já oramos a maior parte da vigília. Períodos de oração. E eu quero dizer uma coisa, isso agrada tanto o coração de Deus, irmão. Deus responde, Deus vem, Deus faz. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem segredo. Eu posso pregar anos e anos aqui, mas o segredo é um só. É a oração. O que vai mudar a tua casa é oração. O que vai mudar o teu marido é oração. O que vai mudar a tua esposa é oração. O que vai mudar o teu filho é oração. O que vai abrir a porta de emprego é oração. O que muda tudo é a oração. Só a oração pode mudar as coisas, meu irmão. Então cutuca o teu irmão e fala assim para ele: você trata de orar mais, porque é só oração, viu? Não adianta fugir. É por isso que o inimigo não quer que você ore. Aleluia. É por isso que o inimigo não quer que você ore, irmão. É por isso que é uma luta. A gente perde tanto tempo na frente da televisão, tanto tempo na frente da internet, tanto tempo vendo tanta coisa. Mas aí o Espírito Santo dá aquela incomodadinha para a gente orar. E a gente faz menção de ir orar, mas já bate aquela preguiça. A alma já começa a buscar coisas para a gente fazer. Preste atenção nisso, irmão. Quando você se dispuser a orar, pastor Oivaldo, a alma já vai começar a procurar motivos. Ah, mas você precisa limpar lá, ó. Mas você precisa fazer tal coisa. Ah, mas ó, não está na hora de você buscar o filho na escola? A alma vai começar a buscar justificativas. Aleluia. Mas aí é hora de calar a alma, irmão. A gente quer matar a alma, mas a alma não morre. Repita comigo: a minha alma não morre. Essa lazarenta não morre, irmão. Ela não morre. Porque nós somos uma alma que habitamos um corpo e temos um espírito. Ela não morre, somos nós. Mas quando a alma se inclina para o espírito, fica do jeitinho que Deus quer. Se a alma se inclina para a carne, para as coisas do mundo, para as coisas naturais, vira um problema. Mas quando a alma se inclina para o espírito, esse é o homem espiritual. Que discerne todas as coisas e não é discernido.
que comece a entender o que Deus quer, começa a dar passos conforme a ordem e a instrução do Senhor, e é assim que Deus quer que você ande. Pare de andar com as suas forças, comece a pedir orientação para Deus em tudo que você vai fazer, em tudo que você vai pôr a tua mão. Peça para o Espírito Santo te guiar, irmão. Você tem um guia que sabe o caminho certo de todas as coisas, que é o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Aleluia. Irmão, nós temos um guia, sabia? Nós temos um guia, e esse guia se chama Espírito Santo. Ele te guia em toda a verdade, em toda a justiça. Ele te guia em todas as coisas. Ele vai te guiar. Ele quer, irmão. Ele deseja, ele veio para isso. A gente que não dá lugar, a gente que fala, sai, vai para trás, deixa eu guiar, deixa eu fazer o que eu quero. Todo dia nós fazemos isso. Irmão, para. As coisas ficam pesadas, as coisas não funcionam, a coisa não vai para frente, não caminha, porque a gente está indo pelas nossas forças. Tem gente ganhando um monte de coisa aí pela força do seu braço, irmão. E é duro ganhar as coisas pela força do nosso braço. É melhor ganhar na força do Senhor. É melhor ganhar em oração. É melhor você ver as coisas se movendo, Deus agindo pela tua vida em oração. Quem está me entendendo, diga aleluia. Ele chega em Nazaré. E quando ele chega em Nazaré, irmão, a Bíblia diz que ele entra numa sinagoga e todo mundo está de olho nele. Jesus entra, ele pede o livro, ele abre, ele escolhe, ele acha o livro de Isaías, ele procurou. Se tudo tem que começar na minha casa e na tua casa, Jesus, na casa dele, em Nazaré, ele procurou as palavras certas, Adriana. Ele procurou. Ele poderia abrir qualquer texto e ler, mas ele procurou o que falar para um público que tinha gente lá que viu ele jogando bolinha de gude. Estou contextualizando, tá, irmão? Que viu ele quebrando a vidraça quando era menino. Não é o filho do José? Esse cara não me é estranho. Peraí, esse menino não é aquele. Viu você cheio de ranho no nariz, cheio de vergão, de sujeira, e a mãe chamando: menino, vem tomar banho para ir para a escola. Ou só acontecia isso comigo? Vem tomar banho, eu não saía da rua, maloqueiro que só. Não é esse menino? Ficava lá na beira do rio Aricanduva, um Nelsinho de um lado e eu do outro lado. Eu era do lado dos mais maloqueiros, você era mais playboy. Não é esse menino? E ele escolhe, irmão, o texto. E ele escolhe qual texto? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele lê esse texto. Olha aqui para mim, preste atenção, me empresta a tua atenção, é importante você entender isso. Ele lê o texto e ele fecha o livro, o rolo, e ele entrega para o assistente. E ele levanta. Quando ele entrega para o assistente, os olhos de todos na sinagoga estavam fitados nele. Rapaz, não é o filho do José? Ah, tocou me na saia. Você vai entender já já onde o Espírito Santo quer chegar conosco, irmão. Não é o filho de José? Então Jesus começa a dizer, Jesus olha para todo mundo e diz assim: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos.
ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele. E o levantou e o ungiu para evangelizar os pobres, apregoar o evangelho, libertar os cativos, dar vista aos cegos, liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele fala: hoje se cumpriu isso que nós lemos há tempos e tempos no livro de Isaías. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você precisa escolher as palavras que você diz na tua casa. Eu vou repetir. Você precisa esperar o porto se abrir. Quem estava na noite do porto, diga glória a Deus. Você precisa esperar o porto se abrir, a oportunidade se abrir, para você falar a palavra certa. Na tua casa tem que ser assim, viu? Na tua casa, com os teus filhos, com a esposa, com o marido, tem que ser assim. Escolha as palavras certas para que você tenha resultado, para que Deus opere e faça e mude aquilo que você não pode mudar. Escolha as palavras na tua casa. Tem gente que não espera o porto abrir, irmão, e vai querendo entrar e se arrebenta. A contenda vem daí, a discussão vem daí. Marido e mulher sabe que falar naquela hora com o marido vai dar problema, e a mulher cutucando, e a mulher cutucando, e a mulher cutucando, e a mulher cutucando. Espera aí que vai chegar a vez dos homens também. E a mulher cutucando, e a mulher cutucando, e o camarada lá. O porto não está aberto, e ela cutucando. Irmão, vai dar problema. Escolhe as palavras. A mulher lá, querendo conversar, e o marido lá. Eu estou falando de mim também, irmão. A espada corta, ela é de 2 gumes. Ela corta aí e a corta aqui, ó. Ela pega tudo. A mulher querendo conversar e o marido lá, prestando atenção no jogo, no resultado. Sai do culto, vai lá ver o finalzinho do Fantástico. Eu pensei, Jesus sabe, irmão. Aí quando pede o Fantástico, põe no 40. Porque no 40, quem tem lá Sky, passa o Fantástico de novo. Jesus sabe, viu? E aí quer ver o resultado do jogo, quer ficar lá intertido. E a mulher querendo falar. A mulher querendo falar. Porque a mulher quer falar, irmão. Irmão, a mulher quer falar. Ei, varão, levanta a tua mão, varão. Olha aqui para mim. A mulher quer falar. Mais do que isso, a mulher precisa falar. Mulheres, vocês podem glorificar, mas senão eu não vou defender mais vocês aqui. Espera o porto se abrir. Maridão quer um chamego à noite. Esperar o momento certo, irmão. Esperar o porto se abrir. A oportunidade vem. E aí, irmão, é vitória. É bênção. Os anjos dizem amém. É verdade, irmão. É verdade, irmão. Aleluias. Escute o que eu vou te dizer, irmão. Escolha as palavras na tua casa. Porque o primeiro lugar, o meu principal altar não é esse aqui. O meu principal altar é lá na minha casa. O meu principal púlpito não é esse aqui. O meu principal púlpito é o púlpito da minha casa. Se eu não ganhar minha casa, eu não ganho nada. Se Jesus não transformar minha casa, nada será transformado. Jesus quer usar a sua vida, a minha vida. Ele faz o que você não pode.
Se você não tem palavras, você procurou palavras para escolher, para falar e não tem, não vem, fica quieto. Eu falava hoje de manhã, eu conversava com um pastor amigo meu, e ele tem um testemunho tremendo. Posso falar aqui, que ele me conhece a gente, fala esse testemunho, pastor Leandro Barreto. E ele disse que ele usava droga. Durante muito tempo da sua vida ele usou droga pesada. E a mãe dele, irmão, ficava madrugadas acordada, esperando ele chegar, com o joelho dobrado, na cama. E quando ele chegava, ela não saía falando. Onde você estava? O que você está fazendo? Por que isso? Eu te dei tudo. Eu fiz isso. Sabe o que ela falava? Você é de Jesus e eu não abro mão de você. Você é de Jesus. Você é dele. Você é dele. E ele disse que foi num só golpe, irmão. Um só golpe. A mãe dele orando por ele. E numa noite, Jesus veio. Ele se converteu. Parou de usar droga naquela noite. Parou com coisa errada naquela noite. Foi um só golpe. Pai! Irmão, tem gente que vai... É um só golpe, viu? Jesus vai te pegar. É um só golpe. Pau! É um direto de esquerda no queixo, na ponta do queixo. Vai derrubar o velho homem para levantar o novo homem. Vai derrubar o teu conceito mundano para levantar uma mente de Cristo. Aleluia. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Uou! Pau! Um só golpe. Tem gente que passa por um processo, irmão. Mas tem gente que é um só golpe. Foi assim comigo também. Foi um só golpe. No primeiro dia que eu entrei numa igreja, eu sentei no fundo da igreja com uma vergonha lascada de alguém me ver. Ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? No meio dos crentes. Meu Jesus, povo barulhento. Eu falava que eu nunca ia entrar numa igreja evangélica por causa do barulho. Eu sou mais barulhento agora. E eu sentei lá no fundo. Muita gente conhece isso. E eu lá, e uma pastora pregando. E eu lá no fundo, e ela falando. E eu falo, não é possível que essa mulher está falando isso. Que negócio estranho é esse? Que é isso? Está falando, parece que eu estou sentindo um negócio aqui. Meu Deus, ai, ui. Estou sentindo um negócio estranho aqui dentro de mim. Aí eu cutuquei meu amigo Isaac, que tinha me levado para a igreja. Falei assim, você falou. Falei sério, irmão. Você me trouxe aqui, você falou alguma coisa para essa mulher, né? Engraçadinho. Ele falou, não falei nada. É Deus que está falando com você. Aí eu vi que ele também falou sério. Sabe aquela coisa, Felipe e Natanael? Eu vi. Aí Natanael joga o balde de água fria. Ele falou, não, vem ver. Gente que fica firme. Ei, deixa eu falar uma coisa. Deus está te levantando para pregoar. Obrigado, Espírito Santo. Deus está te levantando para pregoar as boas novas, irmão. E você vai ser confrontado. Você vai falar de Jesus e vai vir um balde de água fria. Fica firme no teu propósito, porque você vai trazer ele. Você não vai ser levado por ele, você vai trazê-lo. Aleluia. E ele ficou firme. E eu falei, eita. Ele falou mais grosso que eu, deixa eu ficar quieto. E eu fiquei lá ouvindo a palavra do Senhor. 21 anos de idade. Já era independente, já tinha o meu carro. Meu pai está aqui. Já tinha a minha loja de roupa. Vendia multimarcas, Fórum, Carmin, Vivo Leroy, Yes Brasil, Triton, Zoom, Fórum. Essas roupas caras. E por que eu fui para a igreja? Porque eu fui roubado 4 vezes em 6 meses. Eu andava armado, irmão. Ninguém vai mais me roubar. Tem polícia aqui hoje na igreja. Deixa eu falar baixo. Eu andava armado. Falava, não, é um absurdo. Eu trabalho e as pessoas vêm e me roubam. E eu comecei a andar armado. E armado fui assaltado. Qual é a segurança que você tem a não ser Jesus de Nazaré, irmão? O que pode te proteger a não ser Jesus de Nazaré? E eu descobri, porque aquela mulher, aquela pastora Inalva, há 19 anos atrás, ela pregando,
e eu sentindo um calor, um negócio diferente, eu nunca tinha sentido aquilo, e essa mulher está falando comigo, não é possível. Eu descobri que Deus falava, e eu não sabia que Deus falava, e de repente ela veio, foi muito certeira, e ela falou algo ali que eu estava vivendo, eu não aguentei, comecei a chorar, e como um vulcão saí para fora, toda aquela angústia, toda aquela tristeza, todo aquele vazio que eu procurava em tantas coisas e não encontrava o preenchimento para aquilo. Quando ela fez o apelo, eu saí correndo, irmão, e nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor. Foi um golpe. Eu falava palavrão demais. Pai, foi um só golpe. Eu dormi falando palavrão, acordei, não falava mais, irmão. Parece que eu não conseguia. Porque eu sempre respeitei muito. Mesmo sem ser cristão, mesmo vivendo a bagunça que eu vivia até os 21 anos, quando alguém vinha falar de Deus para mim, eu respeitava muito, irmão. Eu tinha muito temor. Eu sempre tive muito temor. Falava de Deus, eu já, opa. Tem gente que não tem temor. Eu sempre tive muito temor, mesmo não sendo cristão. Eu acho que Deus viu isso. E eu respeitava muito, sempre respeitei muito. Então quando eu entrava na igreja, eu respeitava, eu falava: Deus, do meu jeito lá, fala comigo. Tenho meu carro, tenho uma loja, tenho um monte de amigos, mas falta alguma coisa aí, eu não sei o que é. Era Jesus, irmão. Porque o buraco que o homem tem dentro de si é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse buraco, esse vazio. O tamanho do buraco que tem aí dentro é só Jesus, viu? Não queira preencher com dinheiro, com mulheres, com viagens, não adianta. Vai fazer e vai voltar vazio. Só Jesus pode preencher o seu vazio. Fala para o teu irmão assim: é só Ele que pode te preencher. Quem está comigo, diga glória a Deus. Jesus está lá, ele lê, fecha o rolo, entrega para o assistente, Beto. Agora imagine, irmão, aquela sinagoga, como é que estava o negócio. Porque a Bíblia diz, pastor Leandrinho, que todos davam testemunho e se maravilharam com as palavras de graça que saía da boca dele. E diziam: peraí, não é esse o filho de José? Eles se maravilharam com a presença de Deus em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Jesus era como nós, viu? 100% homem e 100% Deus. Ele não usou de usurpação ser Deus. Ele renunciou ser Deus. Então ele era igualzinho você e eu. Esse era a conversa que teve lá no céu, na sala do trono, foi essa: filho, você está disposto a ir? Ir como eles, ir para servi-los. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha bem aqui para mim. Jesus veio não para viver a vida dele, Jesus veio para viver a sua vida, para que você viva a vida dele. Eu vou repetir: Jesus veio não para viver a vida dele, mas para viver a sua vida, para que você viva a vida dele aqui na terra. Aleluia! Ele renunciou a vida dele por nós. Mas aqueles homens estavam boquiabertos, dizendo: não é esse o filho de José? Mas aquele menino, rapaz, ranhudo, maloqueiro, ficava brincando. Irmão, durante a infância de Jesus, ele era uma criança normal, como toda criança. Ele brincou, ele fez peripécias. Jesus era uma criança normal. E aqueles homens estavam falando isso: não é esse o filho de José? Preste atenção nisso, irmão. Que o Espírito Santo crave isso no teu coração. Mas agora, o que fez aqueles homens olharem para Jesus e dizer assim: não é esse o filho de José? Meu Deus. Porque Jesus estava diferente, irmão. Não era o cabelo mais comprido, não era uma bota diferente, não. Havia uma presença, havia algo, havia uma maturidade, havia algo, havia uma glória, havia uma presença. Não é esse o filho de José?
aquele garoto normal que a gente conhece. É por isso que às vezes a gente dá valor para quem vem de fora, mas não dá valor para quem está aqui dentro. Às vezes você valoriza. A gente falava aqui hoje de manhã, se alguém aqui da igreja vem e fala algo, entrega um recado de Deus para a minha vida, como eu já ouvi, às vezes tem gente que fala assim: ô pastor, veio fulano orar por mim, ela trouxe umas revelação lá, ela até acertou algumas coisas, sabe? Mas você sabe, eu conheço um pouco a vida dela, e aí a incredulidade entra. Agora, se vem alguém que não conhece a gente, ele traz uma palavra, nossa, Deus usou a vida dele poderosamente, porque desde sempre a gente tem dificuldade de reconhecer quem está perto. Às vezes eu vou pregar em outras igrejas, irmão, existe um reconhecimento que às vezes a gente não tem dentro da igreja que nós somos pastores. Mas é assim, isso é normal, isso é natural do ser humano que não foi curado ainda. Porque você só recebe daquilo que você reconhece. Se você reconhece o teu marido como homem de Deus, você vai receber daquilo que ele é. Se você reconhece o pastor como homem de Deus, você vai receber daquilo que você reconhece. Isso é uma lei espiritual. Por isso, se você está nos visitando e você não é membro dessa igreja, é membro de uma outra igreja, deixa eu dizer uma coisa: ora a Deus, porque ou você reconhece o pastor que ainda é teu pastor, ou você decide logo aonde você quer congregar. Estou falando para você vir congregar aqui não, viu? Eu estou dizendo que isso é muito sério e Deus não abre mão disso. Deus não quebra princípios, irmãos. Quem quebra princípios somos nós. E quando nós quebramos princípios, nós nos arrebentamos. Então, se eu tenho um pastor, eu sou membro de uma igreja, ou eu reconheço aquela autoridade para receber de Deus, porque é de lá que vai vir de Deus para mim, ou eu peço a bênção e procuro um lugar para mim congregar, mas não fico por aí vagando, andando na chuva sem guarda-chuva. Misericórdia. Eu nunca mudei de igreja, eu não sei o que é isso. Não é pecado, mas é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa estar coberto, protegido. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é contra eu, contra você, é contra a igreja. Quando eu sou igreja? Aqui ó, eu sou igreja, eu faço parte do corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Aqueles homens estavam olhando, quem está comigo diga aleluia. Aqueles homens estavam olhando para Jesus, irmão, eu vou ser breve, presta atenção. E eles estavam vendo uma transformação diferente naquele homem agora, que outrora era um menino. Porque depois do encontro verdadeiro com Deus, a gente fica diferente, a gente é transformado, irmão. A pessoa pode estar 10 anos na igreja, mas nunca não ter um encontro com Jesus. Mas a pessoa pode estar 5 dias na igreja e ter um encontro com Deus, e a vida dela é transformada. A transformação, o encontro com Deus faz você ficar diferente, faz você ser uma pessoa diferente, muda o teu rumo. O que é converter? Converter. Eu estava indo para cá, Jesus me pega, eu tenho um encontro com Ele, eu mudo a direção, eu vou para a direção que o Espírito Santo tem para mim, eu me converto. Depois do Espírito Santo, ele não era mais um garoto, aquele garoto que muitos ali naquela sinagoga conheciam. Irmãos, olha aqui para mim, Jesus não era mais aquele garoto que muitos naquela sinagoga conheciam e sabiam quem era. Jesus agora era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Isso era a diferença que eles não sabiam explicar e nem entender, mas essa era a diferença que eles estavam vendo. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. A Bíblia diz em João 16:13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que vai fazer a diferença na sua vida é o Espírito Santo da verdade, porque Ele é quem te guia em toda a verdade de Deus. Quando a gente, irmão, não tem um encontro com Deus, a gente tem medo de muita coisa. Repita comigo, medo. E a gente tenta se proteger de muita coisa. Repita comigo, proteger. Quando a gente não está firme com Jesus, a gente tenta se proteger com coisas, com situações. E a gente tem medo de algumas coisas. Deixa eu dizer uma coisa: depois do encontro que você teve com Jesus, você não precisa mais ter medo de gato preto. Tem crente que tem medo de gato preto. Ai, eu vi um gato preto ainda em cima do meu muro. Fala para o teu irmão, você não precisa ter medo mais de gato preto. Irmão, se você tem Ele, é Ele que te sustenta, é Ele que te protege, é Ele que te guarda. Para com essa bobagem, com essa besteira de ter medo. Medo de sexta-feira 13. Ai meu Deus, essa semana, sexta-feira é 13. Ai, que medo. Irmão, você é de Jesus. Satanás escravizou muita gente durante muito tempo com misticismo, com religiosidade. Quando Jesus chega, Ele quebra isso, Ele liberta você. Você não precisa temer gato preto, sexta-feira 13, passar debaixo de escada. Você tem que temer a Ele. É a Ele que nós temos que temer, aleluia. É a Ele que você precisa temer. Obrigado. Passar debaixo da escada. Quando eu era menino, passava debaixo da escada, vinha sempre a senhorinha, né? Ai menino, você passou debaixo da escada, vai te dar azar. Aí a gente fazia o, né? Voltava, irmão. Fazia o Michael Jackson, voltava. Oh meu Deus, me perdoa tia, me perdoa, ia embora. Agora, irmão, você passa debaixo da escada e ainda faz assim, ó. Estou passando debaixo da escada. Sabe por quê? Porque o que te prendia não vai te prender mais, em o nome do Senhor Jesus. Toda a cultura familiar que te prendia na religiosidade, eu declaro uma palavra desse altar: seja livre em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Toda tradição familiar mentirosa que te prendia, seja livre dela em nome de Jesus. Medo de chinelo virado. Medo de chinelo virado, irmão. Eu tinha medo do meu pai morrer, da minha mãe morrer. Eu via chinelo virado em casa. Ai meu Deus. Por quê? Tia, tio, todo mundo ensinava isso. Hã? Pinhão roxo. Eita. Medo, irmão. Isso trazia medo, escravizava a gente. Olha só do que a gente tinha medo. A gente saía desvirando. Eu falava com a Fabiana ontem, a Fabiana confirmou a palavra. Deus já tinha me falado algumas coisas. Ela até falou, a gente estava falando de alguma coisa, você falou do chinelo virado. É verdade, irmão, chinelo virado. Nós não precisamos mais ter medo de coisas que querem nos trazer medo. Medo de mandinga, de feitiçaria sobre a sua vida. Deixa eu te falar, sem Jesus ela pega mesmo, porque o diabo tem poder. Sem Jesus o feitiço vem, o olho gordo tem resultado. Mas irmão, com Jesus pode ter um olho de tandera virado para você, não adianta, você vai continuar prosperando. Você vai continuar sendo abençoado. O olho vai estar lá, vai explodir, mas Deus vai continuar sendo com você. Aleluia. Fiel é o Senhor. Quem teve um encontro, irmão, entende isso.
Tem gente que olha para você querendo a tua derrota, querendo te parar, com um olho de tandera virado para você. Mas se você está em Cristo, podem ter, irmão, podem olhar da maneira que for, você vai continuar prosperando, sendo abençoado, você vai continuar caminhando. Não olhe para essas coisas, não se preocupe com isso. Se preocupe com uma coisa: em agradar ao seu Deus. Se preocupe em estar na casa do Senhor, louvando, adorando ao Senhor, sendo dizimista fiel, um ofertante fiel, que guarda você, que te protege, que liberam as bênçãos do Senhor para a sua vida. É disso que nós temos que temer. Aleluia. Pessoas que querem se proteger com algumas coisas, irmãos. Quando a gente não tem um encontro com Jesus, a gente tem medo dessas coisas. E também a gente quer se proteger com outras. Quem já colocou trevo de 4 folhas na carteira para proteção? Espada de São Jorge perto da porta da casa, ferradura, pé de coelho. Carne de arruda? Galho de arruda, eita. Para quê? Para se proteger. Fitinha vermelha. Eu andava com patuá na minha mobilete, irmão. Eu tive uma mobilete azul e branca, ou verde e branca. Sabe o que aconteceu? Tomei um capote, caí, quase morri. Sabe por quê? Quem te protege, irmão, não é o patuá. Quem te protege é Jesus de Nazaré. Só Ele pode guardar. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele é o guarda que não dorme, Ele que te protege, Ele que te sustenta. Não adianta pôr seguro se Ele não estiver guardando a tua vida, guardando os teus negócios. Ele que sustenta, Ele que protege. Eu vinha para a praia, antes de morar, quando eu morava em São Paulo, a gente vinha, irmão, e a primeira coisa que eu fazia era pular 7 ondinhas. Ai, estou protegido. Pulava 7 ondinhas, estou protegido agora, graças a Deus. Perdi alguma coisa, dava 3 pulinhos para São Longuinho. Miserável São Longuinho. Nós não precisamos mais disso. O Senhor chegou. Você teve um encontro com Cristo, com o libertador, com o teu guarda, com o teu amigo, com o teu amado, com o teu noivo. Você não precisa mais tentar se proteger com coisas, com pessoas. Quem te protege é o Senhor, quem te guarda é o Senhor. E queira a proteção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Aleluia. Meu pai está aqui. Antes da gente converter, a gente ia todo ano para Aparecida do Norte. Tinha que ir, pagar promessa. Eu ia junto. Meu irmão, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não for o Senhor que te guarda, nada pode te proteger a não ser o Senhor. Nada pode guardar a sua vida a não ser Jesus de Nazaré. É Ele, irmão. Por isso agrade o coração dele. Agrade o coração do Senhor. Procure agradar o coração do Senhor. Todos eles se maravilhavam. Estou terminando. Agora olha só que coisa interessante. Existe uma pista do motivo por que aqueles homens no primeiro momento ficaram admirados, mas logo depois veio a dúvida dizendo o quê? Não é este o filho de José? Vai comigo em Mateus capítulo 13, rapidamente, Mateus capítulo 13, nós já estamos terminando. Mateus capítulo 13, versículo 53, é a mesma passagem. É a mesma passagem agora escrita no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 53. Olha só, quando Jesus acabou de proferir essas parábolas, retirou-se dali e chegando à sua terra, ensinava nas sinagogas deles, de sorte
que se admiravam e diziam: de onde vem a esta sabedoria? E estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? Olha só, o povo conhecia quem era ele, irmão. Não é a sua mãe chamada Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? Olha aqui para mim, o povo estava perguntando: como é que pode? De onde veio? Irmão, quem olha para você e vê a mudança, fica querendo saber qual foi o segredo. Será que é no curso que ele está fazendo? Será que foi um livro de autoajuda que ele leu? Sabe por quê? Porque quem é incrédulo nunca olha para o alto. E foi o alto, veio do alto a nossa mudança. Veio do alto o que transformou a minha e a sua vida. É por isso que as pessoas nunca vão compreender o que aconteceu com ela, o que aconteceu com ele. Não foi um curso, não foi um intensivo, não foi uma terapia. Foi o Cristo, o poder do Espírito Santo que vem sobre as nossas vidas, aleluia, e transforma a vida do homem e a vida da mulher. É do alto que vem a transformação. Então aqui a gente entendeu, olha só, vamos seguir lendo. Olha só o que diz, verso 57: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E aí, olha só, verso 58: e não fez ali muitos milagres por causa da Deus não opera na incredulidade, irmão. Deus opera na fé. Deus opera na verdade. Repita comigo: Deus não opera na incredulidade. Deus opera na fé e na verdade. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus opera na verdade, irmão. Se tiver mentira, Deus sai fora. Se tiver mentira, Deus pica a mula. Deus não fica. A Bíblia diz em Salmo 91, verso 4: cobrir-te-á com as tuas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem a seta que voa de dia. A sua verdade é pavês e escudo. Nós falávamos aqui de manhã, irmão. Às vezes a gente lê essa palavra, né, Alda? E a gente achava que era pavê de comer. Olha, a palavra de Deus é boa para comer e é escudo. A verdade é pavês e escudo. E eu achava que era pavê. Eu achava que era pavê. Sabe o que é pavê, irmão? Sabe o que é pavê, pastor Erivaldo? Pavês é um escudo grande que cobre dos pés até a cabeça. Os soldados naquela época guerreavam com um escudo pequeno e com um pavês, que era um escudo que cobria dos pés à cabeça. A verdade da palavra é a tua proteção. O que te protege é a palavra da verdade. É escudo, é pavês, é que sustenta, é o que te protege, é o que te guarda da cabeça aos pés. A verdade, a palavra da verdade é escudo e pavês. E nelas você estará seguro. Não te assustará o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Está sem dormir? Precisa, irmão, estar seguro pela palavra, protegido. Ontem nós estávamos nesse grande evento e eu fiquei muito feliz, irmãos, porque o que nós ouvimos ali, eu senti que Deus está trazendo de volta os adoradores. Eu senti que Deus pegou eles. Porque um deles, que é o maior, mais conhecido hoje, disse assim: não me chame mais de cantor gospel, me chamem agora de cantor do Espírito Santo. E eu fiquei feliz. E fiquei mais feliz ainda quando eu ouvi ele dizendo que o CD novo, que vai sair agora, 50% do CD vai ser semeado em missões na MCM. Sabe o que eu falei? Ele sentou com o velhinho, com o pastor José,
tomou uma cajadada, virou crente, voltou pro alinhamento. Aleluia! Porque voltou. Para falar o que a gente ouviu ali, voltou para o alinhamento, irmão. Nós estamos falando de homens que Deus levanta com dom, com talento, e a fama tenta corromper, e a pessoa, em vez de ficar alinhada, ela começa a se afastar um pouco. Mas Jesus é tão misericordioso que pega o camarada e traz ele de volta para o centro da sua vontade. É dolorido, precisa querer, mas se está o coração aberto, Jesus traz de volta. E Jesus trouxe de volta. Pelo que eu vi ali, Jesus trouxe de volta. Hebreus capítulo 3, versículo 12, eu estou terminando, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Repita comigo: perverso coração de incredulidade. Para Deus, um coração incrédulo não é somente um coração incrédulo. Para Deus, um coração incrédulo é um coração perverso. Para Deus, alguém que não crê naquilo que está escrito na palavra, não é somente um coração incrédulo, é um coração perverso. Ele diz aqui que afasta o homem do Deus vivo. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer te encher de incredulidade, porque nós lemos aqui em Mateus 13, verso 58, que Jesus não fez mais milagres na terra dele por causa da incredulidade. Sabe o que trouxe incredulidade? Esse é o filho do José. Não é o filho de fulano de tal. O irmão dele não é fulano de tal. Eu estava crendo, mas eu conheço o passado. Eu sei que ele já fez. Não. Aí a incredulidade entra. E é tudo que o diabo quer, é que você não aceite a palavra. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, seja de quem for, aceite, porque o que é para você vai se cumprir na sua vida. Mas não deixe a incredulidade entrar. Não deixe de receber a palavra de ninguém. Seja de quem for, guarda, retém o que é bom, e aquilo que é para a sua vida se cumprirá. Mas não deixe a incredulidade entrar. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Nunca deixe a incredulidade entrar. Se alguém chega, irmão, e diz algo a respeito, como eu estava falando aqui, alguém de fora vem, a gente crê. Aqui está a prova em Mateus 13. Não dá esse detalhe em Lucas 4, mas em Mateus 13 a gente descobre por quê Jesus não fez muitos milagres em Nazaré. Porque todo mundo conhecia ele. É o filho do José. Deixa eu dizer uma coisa para você, e recebe o que eu estou dizendo. Tem gente que não acredita na obra de Deus na sua vida, mas vai começar a acreditar, porque vai ver a mudança, vai ver a transformação. Fica firme, não temas, crê somente, fica posicionado no Senhor. Quem não acredita, não é você que vai fazer acreditar, é o Espírito da verdade que vai fazer essa pessoa queimar a língua dela e dizer: meu Deus, mudou mesmo, transformou mesmo, não era só fogo de palha não, está firme, olha o que Jesus está fazendo, e o teu testemunho vai atrair essa pessoa até a presença do Senhor. Eu creio nisso. Aleluia. Podem não acreditar em você por causa da tua história, porque já viram que você passou. Só que não há nada que Deus não restaure. Desde um casamento falido e destruído por causa de algum vento, até uma empresa, irmão. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que não quer arriscar. A vida com Cristo é tomada pela força. Tem que ir para cima, irmão. É por isso que nessa vigília aqui que nós fizemos, tinha uns guerreiros aqui. Porque Deus está levantando pessoas que entenderam: nós não temos mais tempo.
Não tem mais tempo, Jesus está voltando. Se levanta em nome de Jesus, se posiciona em Deus. Para de mistura, para de querer agradar o mundo e Deus, Baal e Deus. Para de ficar com um pé lá e um pé cá. Se posicione e deixa Deus te usar. Esse é o tempo. Nós estamos chegando no fim, irmãos. Não dá mais para ficar com muita prudência, não. Eu não vou falar assim porque vai ofender. Não dá para ficar com mais prudência não, irmão, porque o diabo está vindo com tudo. Então não dá para ficar, não dá, tem que falar, tem que fazer, tem que se posicionar, tem que se alinhar com Deus. Chega de ter uma vida fraca. Irmão, você não foi chamado para ter uma vida superficial no Evangelho, uma vida miserável no Evangelho, com tanta abundância para Deus fazer no nosso meio. Ele quer fazer, mas Ele só faz na vida daquele que se abre, que busca. O Evangelho, tem gente que confunde. A salvação é pela graça, mas o reino é pela força. Repita comigo: a salvação é pela graça. Não preciso fazer nada, irmão. Mas o reino, repita, mas o reino é pela força. Eu preciso fazer tudo. Fala assim, irmão, para conquistar o reino precisa fazer tudo, viu, irmão? Tem que arregaçar as mangas e tem que ir para cima. Tem que arregaçar as mangas e tem que ir para cima. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, tem que ter tempo para Deus, tem que congregar, tem que vir para a igreja. Não adianta, senão você não permanece em pé. O diabo pega você toda hora facinho. Não precisa nem muito problema. Tem crente que é facinho para o diabo, irmão. Ele não precisa nem fazer muita coisa, ele só dá um toquinho, o crente cai. Só dá um totozinho assim, o crente já desaba. Não precisa nem armar muito. É um toquinho. Para, irmão. Em nome de Jesus. Dê trabalho para o inferno. Dê trabalho para o inferno. Que a tua foto esteja estampada nas esquinas do inferno, lá nos postes lá, irmão. Procura-se. Por quê? Porque você está incomodando. Você está na brecha. Você é um homem de oração, um homem de intercessão, um homem que entendeu o Evangelho, um homem que foi transformado. Quem é esse? Não é o filho do Raul? Rapaz, mas está diferente. Tem alguma coisa. É a unção do Espírito Santo. A unção de Deus, irmão, faz toda a diferença. A unção de Deus faz toda a diferença. A sua fé, irmão, deixa eu falar uma coisa. A falta de fé de muitos de nós, preste atenção, não deixa Jesus menos poderoso, viu? A falta de fé não deixa Jesus menos poderoso. O que acontece? Por que Jesus então não faz milagres onde há incredulidade? Porque o incrédulo não dá valor para o milagre. Por isso Jesus vai fazer um milagre e ele vai lá no padinho, na inha, no não sei o que, vai dar valor para qualquer coisa, menos para o Deus Criador dos céus e da terra. Quem está entendendo isso? Então aonde é incredulidade? A tua falta de fé não vai deixar Jesus menos poderoso. Ele continua poderoso, tremendo, grande e forte. Mas Deus não opera na incredulidade. Ele não tem negócio com a incredulidade. Ele não opera milagre, porque o incrédulo não crê, não dá valor para o milagre. Agora, quando Jesus faz um milagre, como é que era a música que a gente ouviu? Quando Jesus faz um milagre, irmão, na vida daquele que crê, o crente exalta a Deus, honra a Deus, louva a Deus, agradece a Deus, salta para Deus, pula de alegria para Deus. Ele reconhece que foi Deus quem fez. Deus não tem negócio com a incredulidade. A tua fé, irmão, preste atenção no que eu vou falar. A fé não é para você trabalhar para Deus. A fé é para você conhecer a Deus. Repita comigo: a minha fé não é para trabalhar para Deus. A minha fé é para conhecer mais o meu Deus. A tua fé não aumenta quando você ora.
A tua fé aumenta quando você age. Não adianta orar, Senhor, me dá mais fé, me dá mais fé. Senhor, me dá mais fé, me dá mais fé. A fé não vai aumentar. Agora, se você crê e tem fé, você age. Porque quem tem fé agrada a Deus. Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque um homem sem fé não tem atitudes de fé, não quer correr risco. Se você faliu, irmão, não tenha vergonha de falar: eu fali. Mas por que você faliu? Porque eu tentei. Melhor falir 10 vezes, mas tentou, do que ficar 400 anos vivo e ficar cheio de prudência. Não é bem assim. Nós temos que tomar mais cuidado com os nossos passos. Não vamos fazer isso. Você está indo muito rápido. Tudo está rápido agora, irmão. Vai para cima. Ei, vai para cima. Não tenha vergonha. Se você arriscou e perdeu e faliu, Deus te levanta e te dá uma nova oportunidade. Em nome de Jesus, haja conforme a sua fé. Deus não tem negócio com a incredulidade. Quem tem fé continua caminhando e continua tentando. Por isso nós estamos vendo essas luzes acesas, porque alguém teve fé e mesmo tentando, chegou uma hora que a luz acendeu e o nome do Senhor foi glorificado. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Não tenha medo de arriscar. Ei, a fé não ajuda a Deus. Escute aqui, irmão. Tem gente que acha que a fé dele ajuda a Deus. A tua fé não ajuda a Deus. A tua fé agrada a Deus. Eu vou repetir: a tua fé não ajuda a Deus. A tua fé agrada a Deus. Porque a tua fé faz você andar pela fé e não por vista. A tua fé faz você dar passos que todo mundo vai falar: você está louco, você é louco. Mas a tua fé, irmão, faz você ir. É a fé. É a fé. Jesus não volta. Vão matar você. Jesus vai. Paulo não faz isso, você está doido. E ele ia. Por quê? A fé. A fé. Eu queria que você desse a mão para o irmão que está do teu lado. Abaconola sai. Eu quero declarar, irmão, que vai ter gente que vai olhar para você por causa da transformação que Deus vai fazer e vai falar assim: não é este o filho de José? Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Diga aleluia. O que Deus vai fazer na sua vida vai fazer com que pessoas olhem para você e digam: não é esse? Nossa, como esse menino mudou. Nossa, como esse homem mudou, como essa mulher mudou, como ela está diferente. Porque Jesus, irmão, o encontro com Jesus faz a gente ficar diferente. O encontro com Jesus faz a gente nos tornarmos pessoas diferentes.